E para vocês terem uma ideia, gente, essa matéria começou com mais de 35 pessoas matriculadas e acabou, sabe com quantas? Com 10 pessoas. Teve coisa que eu peguei que eu não gostei, que eu criei uma expectativa e me frustrei. Essa matéria é uma matéria da pós-graduação, então é uma disciplina que eu peguei com pessoas que estavam no mestrado e no doutorado, porque no último semestre da faculdade eu só queria paz na minha cabeça. Já basta o TCC, que eu tive que pegar, tive que fazer. Eu me questionei em vários momentos, falei assim, gente, como assim? Tô no último semestre e não tô entendendo isso? Um texto desse que eu achava que era pra saber. Oi povo, muito que bem, muito prazer, eu me chamo Robert Marley e esse é mais um vídeo do canal. Dessa vez eu vim aqui contar para vocês tudo sobre o meu nono e último semestre da faculdade de licenciatura em História na UFBA. Pois é, esse momento aconteceu, esse dia chegou. Eu vou formar, já acabei meu último semestre e vim aqui revelar tudo pra vocês numa pegada muito próxima ao que eu fiz no vídeo no semestre passado, quando eu contei como que foi o meu penúltimo semestre, o meu oitavo, da faculdade de História. Tá bom? Então esse vídeo eu vou falar das provas, dos professores, como que foi de maneira geral e também quero compartilhar com vocês as minhas impressões subjetivas. Então eu vou largar o verbo, vou falar tudo que eu achei mesmo, como que eu me senti, teve coisa que eu peguei que eu não gostei, que eu criei uma expectativa e me frustrei. Vou falar assim detalhadamente cada coisinha, porque eu também quero desmistificar essa ideia de que a faculdade de História é mil maravilhas. É massa, é bacana, interessante, tem mil vantagens, inclusive tem vídeo aqui no canal que eu compartilho vantagens, mas nem tudo é flores, né? Tem a parte boa e o lado ruim, então assim, eu vim compartilhar assim a impressão real, concreta e mais completa possível de como que foi esse meu último semestre no curso de História. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece de deixar um like para me ajudar a crescer no YouTube aqui cada vez mais. E se não for inscrito, já sabe, se inscreve no canal e não esquece de ativar o sininho para receber as notificações, porque eu posto vídeo novo aqui no canal toda terça-feira às 6 da noite. E agora bora lá que eu vou contar para vocês tudo sobre o meu nono semestre da faculdade de História. Esse semestre eu peguei 4 disciplinas, 2 obrigatórias, uma optativa e uma outra que foi como ouvinte, que eu vou explicar como é que funcionou. E eu vou começar explicando uma das obrigatórias, que foi EJA, Educação de Jovens e Adultos. Na verdade não é obrigatória não, essa aqui foi optativa, que eu precisava pegar para formar. Essa disciplina foi uma coisa assim encantadora, eu peguei com muita expectativa e elas foram sim correspondidas, porque eu me encantei pela matéria, pela professora, que é incrível, pelas discussões que rolaram em sala, os textos eram maravilhosos. A gente basicamente aprendeu como que funciona a EJA enquanto modalidade de ensino, Educação de Jovens e Adultos. Então a EJA ela se preocupa em levar adiante o processo de formação de jovens e adultos que não se enquadram mais nessa modalidade de ensino que a gente costuma trabalhar, né, que é a modalidade básica, até os 17 anos. São pessoas que passaram dessa faixa etária por vários motivos, não conseguiram concluir o ensino e depois decidem retornar para pegar o diploma. Então, assim, foi muito legal entender o histórico da educação no Brasil, como que a EJA foi se articulando ao longo do tempo, os desafios da EJA, porque tem muitas dificuldades no processo, desde o processo de ensino para quem dá aula na EJA, mas também a nível burocrático, mais institucional também, eu não entendia muita coisa disso e eu pude me aproximar desse debate a partir dessa matéria. Foi muito massa, gente, assim, a professora, como eu falei já, assim, ela é incrível, super flexível, negociava os prazos de entrega das atividades com a gente, um amor de pessoa mesmo, e nessa matéria também teve uma tirocinista, que era uma moça que tinha passado, né, professora também, estava fazendo doutorado na UFB, estava ajudando a administrar a disciplina, maravilhosa também, e ajudou muito nos debates que a gente foi tendo aí ao longo da matéria. E outra coisa que eu achei maravilhoso nessa matéria foi que a gente leu bastante Paulo Freire. E assim, individualmente falando, eu queria já ter lido há um tempo Paulo Freire, mas eu nunca tinha parado, nunca tinha tido tempo mesmo, e nunca tinha priorizado essa leitura na minha vida. Eu sei que Paulo Freire é um grande referencial para quem pensa em educação, para pessoas que querem ser educadores, e por muito tempo na graduação eu cheguei a ler intelectuais que dialogavam com Paulo Freire, como Bell Hooks, por exemplo. Tem até um vídeo no canal aqui em que eu leio e comento um capítulo do livro de Bell Hooks. Ela dialoga muito com Paulo Freire, mas eu nunca tinha parado para ler realmente Paulo Freire. Então nessa matéria teve um módulo que a gente só debateu textos escritos e livros de Paulo Freire. A gente leu uns 4 livros diferentes, cada semana a gente debatia uma coisa diferente sobre Paulo Freire, e foi muito legal porque eu pude me aproximar desse intelectual que eu já queria há um tempo ler, só que nunca tinha tido realmente a oportunidade. Nessa matéria a gente pôde ter essa oportunidade e também baseado ali
né, nesse olhar mais refinado, mais complexo das duas professoras que estavam aí com a gente ministrando essa matéria. E sobre as avaliações, a gente teve 3 nessa disciplina. A primeira foi um texto dissertativo, que a gente tinha que dialogar com alguns textos do primeiro módulo da matéria, pegar alguns textos base e fazer um diálogo entre os autores e entregar esse texto dissertativo de no máximo 3 páginas. A segunda atividade avaliativa foi um fórum de discussões. A professora abriu lá na plataforma um fórum em que a gente tinha que mandar questões e impressões sobre os textos que a gente lia naquele módulo. Então foi bem legal porque tinha uma interação, tinha uma troca, a gente conseguia perceber como que os colegas captavam os textos e colocavam lá, escreviam também. Inclusive esse fórum foi justamente no módulo em que a gente estava lendo textos escritos de Paulo Freire. Então ficou concentrado ali para aprender bastante sobre Paulo Freire, foi muito produtivo. E uma terceira atividade avaliativa e última foi um diário de bordo, que já foi no final mesmo do semestre, no último módulo que a professora separou, em que ela trouxe algumas pessoas que trabalhavam na EJA, professores da EJA, para explicar para a gente ali na prática os desafios, como que era estar na sala de aula, dando aula para essas pessoas que estavam em outro estágio da vida, que tinham histórias riquíssimas de vida, como que era essa troca ali mesmo no ambiente da sala de aula. Então a gente teve cada semana, nesse último mês de aula, um palestrante, um professor, um docente ou uma docente que estava lá falando pra gente dessa experiência e trazendo novos referenciais teóricos também, novos olhares. E para entregar essa atividade última, a gente tinha que anotar o que estava sendo discutido em cada encontro desse e entregar em forma de um diário de bordo com impressões subjetivas e explicando o que é que aconteceu ali em cada encontro. Tá? Então, foi basicamente isso. EJA é uma matéria maravilhosa, não tenho palavras, só aprendi muito, muito, muito mesmo. E essa matéria deveria ser obrigatória no curso de História. Qualquer licenciatura, na verdade, eu acho que deveria colocar a EJA como obrigatória, porque é incrível, muito enriquecedor, e nós, enquanto docentes, professores em formação, precisamos muito ter contato com essa modalidade de ensino que é tão pouco discutida no âmbito da academia, mas na sociedade de maneira geral também, tá? A gente precisa mais falar sobre a EJA. E agora bora para a próxima disciplina que eu peguei. Essa foi como ouvinte, tá? Ela chama Metodologia de Pesquisa. Essa matéria é uma matéria da pós-graduação, então é uma disciplina que eu peguei com pessoas que estavam no mestrado e no doutorado. Eu fui convidado pelo meu orientador da graduação, ele deu essa disciplina lá na pós-graduação. Então, basicamente o que a gente fez nela foi discutir projetos de pessoas que tinham sido aprovadas para o mestrado e para o doutorado nesse ano na UFBA. Então foi muito legal, essa matéria foi às terças-feiras, então cada semana uma pessoa explicava o seu projeto de pesquisa, apresentava a sua pesquisa, então era uma oportunidade que a gente tinha, né, que todo mundo tinha de entender o que estava sendo pesquisado de mais recente na academia. E tinha muito projeto bacana, tinha muita pesquisa legal, tem muita pesquisa incrível sendo desenvolvida nas universidades, né, na UFBA em específico, então foi muito massa me aproximar dessas discussões, entender o olhar do pesquisador, entender como que monta um projeto, como cada pessoa desenvolve a sua pesquisa e me deu uma base interessante caso eu queira também me jogar para tentar um mestrado e tudo mais. No semestre passado eu também peguei uma disciplina na pós-graduação como ouvinte, também fui convidado pelo meu orientador, só que foi uma outra matéria. Eu aprendi muito também, tenho gostado de pegar matéria na pós sem estar ainda graduado, porque eu percebo que me ajuda demais a pensar a minha própria trajetória acadêmica, a ficar mais calmo, mais tranquilo, porque rola também meio que, eu percebi isso, assim, um diferencial que eu percebi na pós-graduação, e até me ajudou a desmistificar algumas ideias que eu tinha, que eram equivocadas. As pessoas, elas têm inseguranças, têm medos, quem está na pós-graduação, tanto no mestrado quanto no doutorado, também procrastina, também é gente como a gente, então me ajudou até a humanizar o meu processo enquanto estudante, enquanto graduando, e como um futuro aí pós-graduando, será? Deu para entender assim na prática como que cada pessoa funciona e que os desafios eles são inerentes a qualquer estágio da sua vida acadêmica. E assim, para essa disciplina, como eu estava como ouvinte, eu não precisei entregar nenhuma avaliação. Tá? Então eu fiquei só ouvindo mesmo a aula. Foi basicamente isso que aconteceu. Ouvia, aprendia, fazia anotações, mas eu não tinha a pretensão, eu não precisava mesmo entregar nada avaliativo, porque eu estava apenas como ouvinte. Então agora bora para a próxima matéria que eu peguei, que é essa aqui, ó, segura o coração que tem muita coisa para eu falar dela. O nome dessa matéria é Filosofia da História. E assim, gente, essa foi a pior disciplina que eu já peguei na faculdade de História. Professora, eu espero que você não esteja vendo esse vídeo. Se tiver, um grande beijo, você é incrível, maravilhosa, mas a matéria, assim,
Obrigado de nada, beijo, até a próxima. Sério, foi a matéria mais complicada. E eu fico assim pensando, eu falei até isso num vlog, que eu já postei vlog aqui estudando pra essa matéria, vou deixar linkado aqui embaixo também. Foi um caos, porque é muito complexo, é muito difícil. E eu, assim, irritado, porque no último semestre da faculdade eu só queria paz na minha cabeça. Já basta o TCC, que eu tive que pegar, tive que fazer. E aí, do nada, uma matéria que eu não esperava que seria nesse grau de densidade, e eu tendo que lidar com os textos, com os debates, discussões. Foi tudo muito complexo, mas eu vou tentar explicar para vocês o que foi que eu aprendi, que eu discuti em filosofia da história. Basicamente, o objetivo dessa matéria era conhecer as principais teorias explicativas da história. Então a gente lê alguns filósofos do século XVIII, como Voltaire, como Kant, como Hegel também. A gente pensou esses intelectuais, lemos vários textos deles do século XVIII, ali eles viveram nesse período, basicamente, que eles estavam tentando entender o que era a história, como que a filosofia pensava a história, o que é a história para a filosofia, o que é a história para a história. Uma grande loucura, não vou conseguir explicar bem, não vou me alongar para não falar besteira também. E o principal problema para mim, assim, a grande dificuldade era que eram textos muito difíceis de serem lidos. Pensa assim, você acessar um material de um cara, de um filósofo, o filósofo já escreve difícil, no século XVIII, então a escrita é muito robusta, você tem que ler uma coisa e volta para ler de novo, aí lê a página 10.000 vezes, aí demora para você ler. Então é desesperador você passar assim muito tempo lendo um texto e achar que não entendeu nada. Eu me questionei em vários momentos, falei assim, gente, como assim? Tô no último semestre e não tô entendendo isso? Um texto desse que eu achava que já era para saber. Mas não, eu tive que entender também no processo que as coisas não acontecem de maneira linear. Existem altos e baixos, existem dificuldades. Mesmo no último semestre, você não sabe tudo. E eu gosto de falar isso também, gente, tá sendo legal compartilhar isso pra vocês, para que não haja também essa ilusão de que, então quando eu estiver no último semestre do curso, quando eu estiver me formando, eu vou estar sabendo tudo, manjando tudo. Muito pelo contrário. A sorte era que, assim, essa era uma disciplina optativa e ela foi ofertada por uma professora de filosofia. Então, assim, foi até acalentador para mim em alguns momentos, porque é muito diferente a forma que um professor de filosofia se preocupa e conduz uma aula da forma que os professores de história costumam conduzir. Claro que eu peguei só com uma professora, então a experiência foi muito limitada, porque foi só com uma pessoa, mas eu senti uma diferença muito grande na forma que a aula era dada, sabe? Parece que eu estava acostumado com uma maneira específica na história e a professora, por ser de filosofia, eu acho, né, apenas por isso, ela dava uma aula muito diferente da que eu estava habituado. Então, assim, foi um desafio, mas também foi um grande aprendizado e uma certeza que eu tive é que eu nunca na minha vida farei filosofia, nunca mesmo, tá? Eu prefiro fazer direito do que fazer filosofia. Jamais faria. A certeza que eu tive nessa matéria foi essa. Mas agora vamos lá que eu vou explicar as avaliações, as provas que aconteceram, porque foram duas, tá? Uma primeira que foi uma prova com 4 questões, que a gente teve que entregar, inclusive o vlog que eu postei aqui no canal foi respondendo as questões dessa prova. E a segunda avaliação foi um seminário que a gente teve que apresentar, que também teve um vlog aqui no canal, que o seminário foi um caos, assim, gente, ladeira abaixo, deu tudo errado, mas no final deu tudo certo. Inclusive, feedbacks, retornos que eu vou dar aqui. Tirei 9,5 no seminário, aquele seminário que eu achei que eu não fosse sobreviver, tá? Vê esse vídeo depois aqui, vou deixar aqui embaixo pra você assistir, porque foi uma grande loucura, mas como eu falei no final, acabou dando tudo certo. Mas foi isso, foi basicamente isso que aconteceu, não teve uma terceira avaliação, a gente ficou nessas duas avaliações mesmo. E pra vocês terem uma ideia, gente, essa matéria começou com mais de 35 pessoas matriculadas e acabou, sabe com quantas? Com 10 pessoas. E eu tava entre essas 10. Eu fui um grande guerreiro por não ter desistido dessa disciplina. Pra vocês verem, assim, que ao longo da matéria o pessoal foi surtando, foi largando, foi abandonando, porque é uma matéria muito complicada mesmo, tá? Mas eu sobrevivi e tô aqui pra contar a minha história e o meu testemunho. E agora vamos lá para a última matéria que eu peguei esse semestre, que foi TCC 2, tá? Essa matéria aqui que era o meu grande objetivo do semestre, eu precisava passar por ela, fazer meu TCC, tinha muita expectativa envolvida, tinha muita coisa, e eu consegui fazer, consegui entregar meu TCC, fiquei muito feliz com isso. E eu confesso, gente, que eu achava que iria me dar muito mais trabalho do que realmente me deu. Eu lembro que eu tava com muito medo, tem até vídeo no canal em que eu falo da expectativa, um outro vídeo que eu falo que eu não tava conseguindo escrever o TCC direito, mas assim, no final, quando eu engatei de vez. Eu criei uma estratégia, falei assim, ó, não tô conseguindo, tô procrastinando. Vou criar tal estratégia para conseguir fazer acontecer. E eu consegui fazer o meu trabalho com uma certa facilidade. Eu fiquei muito surpreendido com a forma e com o comprometimento que eu me dediquei ao TCC. E eu quero fazer ainda um outro vídeo no meu canal para falar detalhadamente sobre o TCC, sobre o meu processo, vou falar mais detalhes, mais coisinhas e dar dicas também para quem vai pegar o TCC na faculdade de História ou na faculdade, de maneira geral. Eu quero compartilhar algumas coisas que eu aprendi ao longo do processo. Mas eu vou logo introduzir algumas coisinhas, que é o seguinte. Para o meu TCC, eu fiz
fiz um artigo, eu não fiz monografia. Muitas pessoas não sabem que isso é possível. Muita gente liga TCC, que é trabalho de conclusão de curso. É basicamente isso que é TCC, né? A sigla significa isso. Muita gente liga o TCC à monografia, acha que é a única possibilidade de você entregar um trabalho para formar. Mas também tem outras possibilidades, o artigo é uma delas. E eu acabei escolhendo fazer um artigo por alguns motivos. Um deles é que eu percebi que o artigo teria mais utilidade para mim. Eu poderia publicar depois, seria interessante para minha trajetória acadêmica, mais do que uma monografia. E se eu fosse fazer uma monografia também, seria por puro ego, né? Então eu coloquei na balança que, eu posso fazer uma monografia, vai me dar mais trabalho, que eu vou ter que escrever mais, mas ao mesmo tempo tem um artigo aqui que não é que vai me dar menos trabalho, porque a expectativa que envolve formação é muito grande. Eu acho que esse é o maior peso para quem pega o TCC, sabe? É mais do que o trabalho que você faz, mas é a expectativa que envolve, por saber que é o final da faculdade, está encerrando um grande ciclo, tudo isso que te envolve muito, sabe? Mas eu fui mais racional na minha escolha, tá? Eu coloquei na balança e percebi que um artigo seria muito mais interessante, porque eu poderia depois publicar e teria mais validade, mais utilidade aí na minha vida como estudante. E foi isso que aconteceu. Depois eu posso entrar em mais detalhes, quero fazer um vídeo também para explicar sobre o regulamento, sobre as possibilidades de entrega do TCC, né, para desmistificar essa coisa que muita gente não sabe, eu mesmo não sabia, dessa possibilidade de entregar um artigo, algum outro trabalho que não seja necessariamente uma monografia, tá? TCC não é sinônimo de monografia. Eu quero falar depois mais sobre isso e ler para vocês o regulamento direitinho, uma coisa mais técnica, para informar sobre essas possibilidades. E foi isso que aconteceu. Eu entreguei o meu TCC em maio, aí meu orientador me mandou corrigido, aí eu corrigi o que ele tinha sugerido e entreguei para ele de novo. No comecinho de junho eu já tinha entregado tudo. E é isso, tá bom? E agora eu tô pra formar, tô pra colar grau, vou colar grau em agosto, vou compartilhar vídeo aqui no canal, vou compartilhar muita coisa sobre esse processo. Então me acompanha, se inscreve se não for inscrito ainda, que tem muita coisa que eu vou trazer ainda pra vocês aqui. E esse foi o meu 9º e último semestre da graduação em História. Doideira, não vou me alongar aqui mais não, quero fazer outros vídeos ainda pra falar sobre como eu tô me sentindo, o que é que tá passando pela minha cabeça, mas em resumo a ficha não caiu ainda e não sei se vai cair. Só estou muito feliz porque eu consegui encerrar esse grande ciclo na minha vida de 5 anos de graduação. 9 semestres se passaram e tô eu aqui agora, professor de História. Não me chama, agora eu posso falar, não me chame de estudante de História, me chama de professor Robert Marley. Ai, gente, é isso. Tô muito feliz, obrigado por você, pela sua companhia, por ter visto o vídeo até o final. Um grande beijo e até o próximo vídeo.